O meu nome é Cabo Elson. Eu falo aqui da cidade de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Antes de irmos aos fatos, solicito que você se inscreva no canal, recomende para os amigos e ative o sininho para receber novas postagens. Minha amiga, meu amigo, eu tenho acompanhado atentamente via redes sociais e veículos de comunicação a onda de denúncia feita pela Rede Globo contra a TV Record, Igreja Universal e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. É preciso estar muito atento a tudo que a Rede Globo vem falando. É preciso olhar com certa desconfiança, porque a Rede Globo e a família Marinho não reúnem condições morais para contestar a honestidade de ninguém. No meu entendimento de leigo, mesmo estando à distância, eu acho que essa onda de denuncismo espalhada pela Globo, ela não tem como objetivo combater uma suposta ação corrupta, mas sim declarar uma guerra empresarial. E eu explico por quê. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma ligação com o prefeito Marcelo Crivella, não sou membro da Igreja Universal e nem tampouco sou eleitor do Rio de Janeiro, sou eleitor do Espírito Santo. Entenda o porquê que a Globo está nessa sanha terrível contra a Record, Universal e Marcelo Crivella. O prefeito Marcelo Crivella cortou da Rede Globo 70 milhões de reais de verba de publicidade para a transmissão do Carnaval. E isso está fazendo com que a Rede Globo caia em desespero. E não foi só isso. O prefeito ele veio cobrando duramente da Rede Globo que ela pague o que deve. Ela deve milhões e milhões de impostos, IPTU, SS, aos cofres do município e recorre para não pagar. Com a administração de Marcelo Crivella, a Rede Globo está cortando um dobrado. Ela já não consegue mamar nas tetas do cofre, nas tetas do município, verbas públicas, como ela fazia com outros prefeitos. E diante dessa situação em que ela se encontra, na esperança de se revigorar, ela declarou guerra ao Marcelo Crivella, atacando de maneira um tanto quanto estranha o prefeito daquela cidade. Estranha por quê? As denúncias que ela está jogando no ar são partes de uma investigação que se encontra em segredo de justiça. Assim sendo, ela não poderia estar fazendo essa publicidade. E se faz é porque alguém dentro do próprio Ministério Público, de maneira irresponsável, está passando essas informações de fatos que estão em investigação, que ainda não são concretos, podendo chegar lá na frente, ser decretado como nulas por ser inverdades. A Rede Globo, ela vem perdendo audiência para a Record. Ela vive num completo estado de desgraça, num campo esportivo. Ela perdeu a transmissão da Libertadores da América, a qual vai ser transmitido pelo SBT. Perdeu a Fórmula 1, que possivelmente também será transmitida pelo SBT. Perdeu o campeonato estadual, que vai ser transmitido a partir do ano que vem pela internet, de forma independente pelos clubes participantes. E perdeu parte das transmissões do atual campeonato brasileiro. Ou seja, ela vive uma agonia
profunda. Além do mais, a família Marinho se transformou em um caso de polícia, tendo em vista que eles recebiam propinas do doleiro Dario Messer, propinas essas que chegava em sacolas entregue à família Marinho dentro das organizações Globo. E essa propina ela era repassada para os marinhos uma média de 3 vezes por mês, e cada repasse chegava no entorno de $300.000. A família Marinho, que sempre foi influente, elegia quem queria, tirava quem queria, se colocava acima do bem e do mal, acima da mentira e da verdade, hoje viraram personagens das páginas policiais. Desespero total e completo. E eles veem na destruição da Record, da Igreja Universal e, consequentemente, o Marcelo Crivella, a sua esperança. Ele sabe que para respirar um pouquinho, eles precisam impedir que o Marcelo Crivella não se reeleja. E todos sabemos que as pesquisas o apontam como líder. Como líder das pesquisas, em que claramente ganharia a reeleição se ela acontecesse no dia de hoje. Esse trabalho que a Rede Globo vem fazendo, na verdade, ela vem tentando derrubar todos os pré-candidatos às eleições do Rio de Janeiro, de forma a abrir espaço para o seu candidato preferido, ou seja, Marcelo Freixo do PSOL. Ele sabe que com o Marcelo Freixo do PSOL na prefeitura, eles vão poder mamar nos cofres públicos milhões e milhões, como sempre fizeram, mesmo que isso leve dor e sofrimento ao povo da favela, ao povo sofrido das comunidades. Lembrando que os 70 milhões que o Marcelo Crivella tirou, o prefeito Marcelo Crivella tirou do carnaval, ele investiu na saúde e na educação. Muito bom. Salutar a ideia. Repito, o candidato da Globo não é Marcelo Crivella, como eu falei, é Marcelo Freixo do PSOL. E eles estão trabalhando pesado para elegê-lo, tentando tirar todos do seu caminho. Aí fica o recado, senhoras e senhores, população do estado, em especial capital do Rio de Janeiro. Fique atento aos movimentos da Rede Globo. Fique atento ao movimento do PSOL. Fique atento aos movimentos e o comportamento de Marcelo Freixo. Ele não tem compromisso com o povo do Rio de Janeiro e nem a cidade. Ele é um pau-mandado, um fio de esperança da famigerada e mal afamada Rede Globo, que tenta elegê-lo para voltar a mamar nas tetas dos cofres públicos. Mas isso não pode acontecer. E depende de você, morador e eleitor do Rio de Janeiro. Você vai ter que decidir agora se quer o Rio de Janeiro na situação em que se encontra, sob o comando do mal afamado e famigerado Marcelo Freixo, ou se quer a independência total do Rio de Janeiro, de maneira que ele possa crescer rumo à ordem e o progresso. A Globo não é amiga do Rio. A Globo é inimiga do povo do Rio de Janeiro. A Globo é um câncer. O Rio de Janeiro só vai para trás, para frente. O Rio de Janeiro só vai para frente quando deixar a Rede Globo para trás. Tanto é que ela não tem compromisso com o bem-estar da população, que se assim tivesse, ela pagaria o que deve. E são milhões e milhões sonegados. Então, senhoras, senhores, amigas e amigos,
Não deixe se levar pela Rede Globo. Se você vai votar em Marcelo Freixo ou não, se você vai votar em Marcelo Crivella ou não, isso é um direito seu. Mas essa vontade tem que nascer da sua própria cabeça, da sua própria consciência, analisando a circunstância e não deixando se levar pelas manipulações dessa mega organização criminosa chamada Rede Globo. Não deixe se levar por ela como num passado recente, em que ela fazia o que queria, fazia e desfazia, se colocando como professor de Deus. Não permita que ela influa na sua decisão. Lembre-se, o Rio de Janeiro, ele vive sob a influência de duas forças. Uma é a Igreja Universal, a outra é o PSOL. O PSOL dissemina o mal, está dentro das cadeias apoiando o crime. Já a Record, ela faz o contrário. Ela está salvando almas, levando esperança, resgatando famílias, tentando reinserir os presos na sociedade, coisa que o PSOL faz o contrário. Então, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro é uma briga do bem contra o mal. É uma briga de alguém que atua em nome de Deus contra alguém que atua em nome do Satanás. E você, eleitor e morador do Rio de Janeiro, cabe agora decidir de que lado vai estar, ok? Pense muito bem no que eu estou falando. Se você estiver de acordo, compartilhe o máximo esse vídeo para os seus amigos cariocas, para que eles possam ter ciência do que verdadeiramente está acontecendo no Rio de Janeiro. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus abençoe a população tão sofrida desse lindo estado do Rio de Janeiro.